Todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Em nome da Sociedade Espírita, Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul, iniciamos nossa atividade com uma prece em agradecimento pelo dia de hoje, mas também para criarmos as conexões necessárias com a equipe espiritual da casa. Pai de infinita bondade, graça te damos por tudo que temos recebido. Permita que na noite de hoje possamos nos fazer claros diante dos ensinamentos do Mestre Jesus e da doutrina, que tanto nos educa, consola, anima, transforma e liberta. Que possamos na noite de hoje irradiar energias de esperança, otimismo, diante de um tema tão necessário: reencarnação. Que assim seja. Iniciamos então nossa temática de hoje, reencarnação, justiça divina, com uma obra da Joana, chamada Otimismo, psicografada por Divaldo Pereira Franco, Reencarnação e Ouvido, isto é, reencarnação e esquecimento. As vidas anteriores ressurgem na existência presente do ser de forma de tendências, aptidões, experiências e dificuldades que caracterizam as conquistas e falhas de cada qual. Manifesta-se como saúde ou doença, lucidez mental ou retardamento, disposição ou reação para o trabalho, alegria ou amargura ante a vida em si mesma. Expressam-se como simpatias e animosidades, afeições e desafetos, confiança e instabilidade emocional em relação umas às outras criaturas. É providencial o esquecimento das existências passadas, enquanto se está no corpo físico. Mesmo após a desencarnação, o espírito não entra imediatamente ao acesso do seu pretérito, a não ser depois de um largo tempo. Boa noite, João, seja bem-vindo. Enquanto ele não adquirir estrutura moral e evangélica para bem entender as próprias dificuldades pelas quais passou, e desta forma ter condição tanto para amar quanto para desculpar. Então é interessante que muitas pessoas às vezes comentam, né, de que não acreditam na reencarnação, justamente porque a gente não lembra das vidas passadas. Então, vamos caminhar um pouquinho na direção desse tema, que está no Evangelho, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos começar pelo conceito, lembrando que mais da metade do planeta acredita em reencarnação. São outras filosofias de vida, religiosas, né? Mas não é uma crença particular da doutrina espírita. Jesus já se reportou a ela num diálogo com Nicodemos, assim como também com seus apóstolos. Mas vamos focar no dia de hoje. O conceito, então, de reencarnação significa a volta do espírito à vida corporal, mas num outro corpo, sem qualquer espécie de ligação com o antigo. Usa-se também um termo chamado palingenesia, proveniente de duas palavras gregas, palin, que quer dizer de novo, e genesis, que quer dizer nascimento. Então, com o conceito, a gente então vai desenvolvendo a temática. O processo é processo superior de aquisição de felicidade, a que está destinada a todas as criaturas, por efeito da nossa herança divina. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Então, fomos criados por amor, estamos em aprendizado por amor,
para cada vez nos aproximarmos mais do Criador. Então, esse processo, ele vai a partir do discernimento das múltiplas existências, isso é, a cada reencarnação, a cada vinda à Terra, a gente vai se apropriando cada vez mais dessa bagagem espiritual que carregamos. É tão forte que existem muitos relatos de crianças que têm as aptidões sem nunca ter estudado. Dançar, tocar, cantar, desenhar, pintar. Então, quando a gente vai investigar um pouco esses quadros, vai perceber que a criança lembra. Ela, de alguma maneira, está com um acesso muito recente da sua vida passada, quase sempre. E aí, o que acontece? Ela é rotulada como um gênio, porque ela tem acesso a esse banco. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Então, quase sempre evita-se entrar em discussão sobre esse assunto, porque simplesmente a pessoa diz assim, mesmo que eu visse, eu não acreditaria. Então, é muito complicado você conversar com alguém cuja lógica está dentro desse padrão, né? De simplesmente negar. Mas percebemos a diferença das gerações dos últimos anos. Se nós só tivéssemos uma encarnação, a tecnologia não teria evoluído dessa forma, porque a gente estaria sempre começando do zero. Como acessar bancos de memória, como as crianças atuais, que elas só faltam nascer mexendo na tela? Tem um domínio da máquina absurdo. Ele só não tem o domínio do o que buscar, para que buscar, o que fazer com a informação que está buscando, né? Temos uma geração hoje extremamente tecnológica e um corpo físico extremamente debilitado, tanto na área oftálmica, né, dos olhos, quanto na postura, quanto na conversação, quanto no tempo que ficam expostos à tecnologia. No passado era a televisão, hoje é o celular, né? Então sabemos que a coisa é complexa se a gente não dosar, porque criança precisa brincar. Então vamos lá. A finalidade de reencarnarmos é continuar o caminho evolutivo interrompido com o nosso desencarne, né? Com a nossa morte, bem entre aspas. Já que Jesus matou a morte, não tem muito por que usar essa expressão, né? Então vamos usar a expressão doutrinária que é desencarnar, sair da carne. Então, para que eu possa retomar essa minha caminhada aqui na Terra, eu vou precisar de um corpo novo. Boa noite, Paulo. E para isso, isso tem um objetivo, que é continuar a evoluir, né? Então, curar minhas inferioridades, me harmonizar com os espíritos que eu tenho algum tipo de conflito, que são os nossos irmãos, né? Fruto ainda de vivências passadas, mágoas, ressentimentos, frustrações, violência, né? Dar bons exemplos. Quantas vezes, né, nós temos pessoas que ao reencarnar, aparentemente elas não teriam possibilidade de continuar vivas. Tal o quadro delas quando nascem, né? Ou quando sofrem algum acidente. E essas pessoas simplesmente nos dão um exemplo de vida fantástico, de superação, de competência, né? Vão à luta, adquirem a possibilidade de usar próteses e seguem a vida, nos dando uma motivação muito grande, provando para nós que tudo a gente pode superar. Então, esse próprio exemplo vem de algum lugar, porque dentro de uma sociedade em que temos muitas exclusões de vários tipos, além dos preconceitos, seria muito difícil para o espírito poder seguir sua caminhada tendo essas debilidades. E a gente viu que com a tecnologia isso também avançou. Então as pessoas podem ter uma vida com uma certa qualidade, né, e desempenhar diferentes funções.
educar os nossos sentimentos, sentirmos menos raiva, menos irritação, menos impaciência. Esquecemos que viemos para a Terra a fim de nos melhorarmos, pois somos seres espirituais, vestindo um corpo de carne. Necessitamos curar, então, nossos medos, nossas fobias, nossos sentimentos inferiores, pois nos iludimos com os rótulos e as máscaras sociais, porque ainda temos muito fortes o egoísmo, o orgulho e a vaidade, que acabam afetando diretamente, então, a nossa caminhada. A infância não é o início de tudo. Da pouco eu estava falando sobre isso, né? Então, tem crianças que já nascem fazendo coisas que a gente fica assustado. Uma delas é falando, inclusive, dos amiguinhos invisíveis. Só que, às vezes, esses amiguinhos invisíveis, quando você pede para descrever, elas descrevem alguém que muitas vezes foi um ente querido nosso, que compartilhou da nossa casa, das nossas emoções. Mas como essa criança acessou esse banco de dados? Como ela pode conhecer alguém que já desencarnou e que ela sequer conheceu? Então, essas aptidões que as crianças têm, até determinada faixa etária, quase sempre até perto dos 7 anos, as crianças têm essa área psíquica muito aberta. Por isso elas captam tantas coisas que acontecem dentro do lar. Por isso que não devemos conversar determinados tipos de assunto na sua frente, porque elas ficam muito impactadas e vão reproduzir conforme a sua compreensão. Então, a infância não é o início de tudo, pois já nascemos com a nossa personalidade, fruto da nossa bagagem espiritual, uma vez que nossa alma é imortal. Ela não é eterna, eterna é Deus. Nós somos imortais. Isso é que nós não morremos. Né? Continuamos vivendo no plano da espiritualidade, continuamos estudando, aprendendo, trabalhando. Quem já teve a oportunidade de estudar as obras de André Luiz vai perceber a profundidade das atividades desempenhadas no plano espiritual. E a Terra nós viemos justamente para fazer tudo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Fazer o bem, sem ver aqui. E ampliar a nossa compreensão e vivência da lei do amor. Por isso, nós temos mais aqui agradecer a Deus, por colocar pessoas em nosso caminho que nos fazem perceber o quanto somos ainda imperfeitos, precisando purificar e melhorar nossos espíritos. Então, essa caminhada só é possível quando na matéria. Enquanto espírito, estamos desvestidos dessas máscaras sociais. Somos transparentes, literalmente no sentido de o que pensamos, como agimos. Mas quando viemos à Terra, o corpo momentaneamente cria uma espécie de máscara. E aí, nem nós reconhecemos nossos antigos amores e desamores do passado, nem eles a nós. Mas por afinidade, energia, frequência vibratória, a gente vai se reconhecendo. Daí as simpatias e as antipatias, Então, próprias dessa caminhada. Então, à medida que eu reconheço alguém pela qual tenho muito carinho, ou tive muito carinho, vamos dizer assim, surge uma amizade espontânea, natural, muito rápido. Ao mesmo tempo, quando temos pessoas que nos feriram, magoaram em outras vidas, costumamos ter o pé atrás. Então, normalmente, um primeiro contato é como se a gente despertasse aquele senso, é perigoso, tenho que tomar cuidado. E isso é tão forte que mesmo que não queiramos, isso acontece. Mesmo que a gente estude, tente diminuir um pouco isso, mas ainda acontece de uma forma natural, justamente por causa da frequência vibratória, que são muito diferentes umas das outras. Vamos buscar um pouco de Leon Denis. Leon Denis fala que a alma
depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida. Conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha e caminhar cada vez mais em frente. Esse tema está no livro Depois da Morte e também no problema do ser, do destino e da dor. A reencarnação é aceita como lei natural que favorece a evolução do espírito. Em cada existência corporal, o espírito recebe oportunidades para refazer a caminhada, reparar os equívocos cometidos em existências anteriores e desenvolver novos aprendizados, explicando dessa forma, então, as diferenças materiais, intelectuais e morais entre os seres, engrandecendo Deus e torna perfeita a sua justiça. Então, ninguém é privilegiado, o Pai não trata ninguém de maneira diferente. Somos todos iguais, pela lei de igualdade, uma das leis morais, perante o Pai. Nós temos diferenças entre nós porque aproveitamos as reencarnações de maneiras diferentes. Alguns reaproveitam mais, outros vão meio que se arrastando. Muitas vezes focados demais na matéria, nos gozos, criando necessidades fictícias, ilusórias, dando muito valor, né, à estética. Não que ela não seja importante, mas não a ponto de muitas vezes subverter, você se descaracterizar na sua forma, na sua essência. Somos seres espirituais. Temos que trabalhar o nosso lado de amor e caridade. Essa é a verdadeira beleza do espírito. Nosso aproximarmos-nos do Pai, como ensinou Jesus, sempre fazendo bem. E percebemos que a beleza real do espírito está associada justamente à sua postura de auxílio, de compreensão, de tolerância, de paciência, de impregnar a outra pessoa de ânimo, de fé, a partir da sua própria caminhada. Então, a cada passo que damos, é interessante que a gente busque referências para maior compreensão desse assunto. Dentro da obra Os Missionários, de André Luiz, vamos ver mais ou menos 100 páginas explicando como se dá uma encarnação, a complexidade, a organização para que aquela encarnação chegue a termo. Porque existem tantas possibilidades, tantos quereres. Às vezes o casal acha que não é hora de ter o bebê, outras vezes é aquele espírito que está retornando achar que não está sendo bem aceito, ou dizer que aceita, mas na hora H dá para trás, porque acha complicado nascer num lugar onde existe uma certa animosidade, ou nascer numa família onde já tem muitos irmãos. Muitas vezes e eu como vou ficar? Será que vão me dar atenção suficiente? E se eu nascer com alguma dificuldade? Então são várias situações que vão sendo criadas a partir das pré-ocupações. Eu não tenho que criar dificuldades mentais para a minha caminhada. Eu tenho que ir em frente, seguindo um passo de cada vez. Ciente de que eu tenho muita ajuda, tanto daqueles que ficaram no plano espiritual, quanto dos que estão no plano material também. Então, vamos sempre pensar coisas boas e assim seguir em frente. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ele vai fazer uma fala justamente abordando essa passagem do Evangelho que vai... É um diálogo entre Jesus e Nicodemos, que está em São João, capítulo 3,
versículo de 1 a 12. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como podemos nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre da sua mãe para nascer pela segunda vez? Vejam, Nicodemos era alguém que tinha um certo conhecimento das leis. Como ele pôde conceber isso? Ele entendeu que tinha que renascer, mas ele já imaginou renascendo adulto. É muito estranho como ele concebeu isso, né? Essa ideia. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Vejam, Jesus deixa tudo bem claro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vos espanteis que eu vos tenha dito, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e ouvi sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Vejam, ele está deixando tudo muito claro. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas. Em verdade vos digo que não dizemos senão do que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Então, Jesus estava tentando deixar bem claro que matéria é matéria, espírito é espírito. Se você não dá conta nem do que eu estou falando, da reencarnação em corpos biológicos, como que eu vou te falar da evolução do espírito desencarnado? Você não consegue assimilar nem o básico. Como é que eu vou falar de coisas mais complexas? E eu estou te falando de coisas que eu vivi. Mas você não, você fala de coisas que você não viveu. Por isso tem tanta dificuldade de entender. E é interessante que esse diálogo, ele deixa muita coisa a ser analisada. Tudo bem que era uma época, era uma certa compreensão que se tinha das coisas, né? Mas nos dias de hoje, com tudo que está acontecendo, com cada situação que se passa, com tanta diversidade de pessoas, pensamentos, posturas, pessoas que têm facilidades para determinadas atividades, principalmente na área da lógica, da matemática. Aí você pega outra que tem uma facilidade enorme com as artes, outra que tem uma facilidade enorme com a música, com os instrumentos, né? Então, é tanta diversidade, é tanta riqueza ao mesmo tempo, é tanta troca, né? Então, a lei de sociedade vai nos dizer exatamente dessa importância. Então, se não fosse a reencarnação, a gente realmente estaria todo mundo estagnado, porque todos começaríamos do zero. Como, então, crescer e evoluir? Boa noite, José. Vamos lá, então. Cada reencarnação, portanto, é precedida de um planejamento que permite ao espírito reencarnante renascer no meio propício e junto às pessoas, isso é, dos irmãos, né, onde se faz necessário desenvolver aprendizados e realizar os acertos espirituais. Aquilo que a gente se compromete, né? Olha, primeiro uns vêm na frente e diz, depois a gente recebe vocês como filhos, né?
ou vamos nos encontrar ao longo da estrada e refazer esses nossos anelos. É muito interessante como as coisas vão se dar. É normal um determinado grupo espiritual reencarnar da mesma família em diferentes gerações, né? Alguns ficam no plano espiritual, outros vêm. Quem teve a oportunidade de estudar o Nosso Lar, de André Luiz, vai ver isso com relação à família de Lísias, né? Os pais reencarnam primeiro, os pais que no plano espiritual estão juntos, né? Tem uma casa onde os filhos estão lá também, participando e partilhando de toda essa amorosidade e essa afinidade, e eles fazem uma programação para todos reencarnarem mais ou menos próximos, né? Os pais vêm primeiro e eles depois. Então, segundo Joana de Ângeles, há muitos renascimentos até numa mesma existência. A cada momento o ser psicológico renova-se. Quando trabalhado pelos valores éticos e liberando sua sombra, que está sempre confundindo, a sombra das ilusões ligadas ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, né? Constituindo esse esforço uma nova existência de conquistas e de transformações a que se submete. Então eu não preciso esperar desencarnar para ter uma nova reencarnação, para daí me prontificar as mudanças. Eu posso ir fazendo isso ao longo do processo. Daí a importância do autoconhecimento e da educação dos sentimentos. Então, à medida que eu entendo isso, eu vou me envolvendo cada vez mais com a minha formação, com a minha mudança inicial, para que eu possa contribuir mais e melhor na vinha do Pai, através da lei de sociedade, né? Entendendo que somos todos iguais, com aptidões diferentes em funções de como cada um aproveitou as reencarnações. Então tem uns que literalmente conseguem fazer várias coisas, têm múltiplos talentos, outros ainda têm dificuldade de caminhar em determinadas áreas. Isso não quer dizer que não vá melhorar, muito pelo contrário, isso fica muito claro na doutrina, né? Nós estamos sempre em constante aprendizado, então estamos sempre mudando. A vida é movimento, então estamos sempre em processo de transformação. A reencarnação expressa a justiça e a misericórdia divina, que, não condenando o infrator, concede ao espírito a oportunidade de corrigir os equívocos cometidos devido à própria ignorância de não saber medir as consequências das próprias ações, magoando ou prejudicando outras pessoas, né? Então, às vezes, ao longo das nossas reencarnações, a gente vai ferindo muitas pessoas pelo caminho, justamente com esse olhar muito materialista, muito possessivo, muito individualista, achando que tudo gira em torno da gente. Não, nós somos seres sociais. Na nossa essência, aprendemos uns com os outros. Mas eu não posso desejar o melhor só para mim. Isso é uma partilha. E é assim que vamos crescendo e nos enriquecendo. Então, como ser feliz sozinho? Não existe essa possibilidade. Então, temos que caminhar nos ajudando de tal maneira em que cada vez mais a justiça social vá se instalando. Essa é a ideia do planeta de regeneração. Estamos ainda num de provas e expiações. Essa confusão toda dentro dessa transição planetária nos deixa extremamente angustiados e pensando muitas vezes que, cara, como é que eu posso pensar uma coisa melhor? Olha a situação em que a gente está vivendo. Mas após as tempestades, com certeza, a cada tempestade vem uma bonança. E aí a gente dá saltos de qualidade, percebendo que aquele momento foi importante para alicerçar nossos verdadeiros valores, que são os valores morais. Os reajustes promovidos e viabilizados pela reencarnação assumem a forma de provas e expiações. As provas são obstáculos naturais, impulsionando então ao progresso. Já as expiações são provas mais ou menos complexas, dolorosas às vezes, né? Que o espírito vai se submetendo decorrentes do seu endividamento. Então, nós vamos ter sempre dois caminhos. Ou a gente vai pelo amor, ou a gente vai pela dor. E isso acaba sendo uma opção. Porque o caminho do amor
Jesus já trouxe há mais de 2000 anos. E vejam como nós resistimos à lei de amor. É muita resistência. Uma falta de humildade, de resignação, de submissão. Quando oramos, queremos que o Senhor faça a nossa vontade e não a dele. A gente subverte, né? Faz uma subversão no Pai Nosso. Então, na hora de dizer, seja feita a vossa vontade, não é, seja feita a minha vontade. Se não for, então eu não quero. Nós não somos crianças. Não podemos agir assim com o Pai. Não dá para barganhar. Ele sabe exatamente a intenção que vai dentro de cada um de nós. Então, quando orarmos, temos que pedir coisas úteis. Paciência, resignação, força, vontade, ânimo. Tudo isso faz parte dos pedidos reais que realmente contribuem com a nossa caminhada. A reencarnação é, por princípio, o reajuste da consciência culpada perante as leis sábias e amorosas de nosso Pai, que governam o universo. Então essas leis não são só da Terra, elas são do cosmos. Só o amor cobre a multidão de pecados, dizia Jesus. Então eu tenho que ter claro que eu estou dentro de uma caminhada. E se não fosse a pluralidade das existências, eu simplesmente desapareceria. A lógica não me leva a isso. Deus é infinitamente amor e justiça. Jesus matou a morte ao terceiro dia. Se eu não tenho clareza com relação a isso, estou precisando estudar mais os ensinamentos de Jesus. Eu vou para o meu Pai. Ele disse, inclusive, a um dos ladrões que estava com ele ao lado na cruz, que naquele mesmo dia ele estaria com ele. Vejam, isso é uma informação. Não, você não vai virar um nada. Você vai estar comigo mais tarde. Porque esse ladrão, ele aceitou a figura do mestre como irmão dele e superior, ciente de que ele podia libertá-lo. Libertá-lo do quê? Né? Já que ele estava na cruz. Exatamente disso, dos seus percalços. Naquele instante, ele tem um vislumbre. Ele tem um momento de arrependimento. Tudo bem que era suas últimas horas, daí a importância, né, de deixar que cada um siga seu trajeto até o último instante. Mas entendendo que muitas vezes cometemos equívocos por ignorância da lei de amor. Mas uma vez que vamos aprendendo e discernindo, não cabe mais usar essa desculpa. O conhecimento liberta. Busca a verdade, e a verdade vos libertará. Esse tema ele é riquíssimo. Então, eu trouxe só uma pontinha. E para encerrar, da obra Vivendo o Evangelho, do nosso irmão André Luiz, pela psicografia de Antônio Baduí Filho, ele nos fala: é reencarnação. Enfermidade dolorosa é a reencarnação corrigindo. Conflito íntimo é a reencarnação funcionando. Família exigente é a reencarnação aproximando. Parente antipático é a reencarnação reconciliando. Filho problemático é a reencarnação cobrando. Casamento complicado é a reencarnação reajustando. Convivência difícil é a reencarnação ensinando. Vida apertada é a reencarnação agindo. Dificuldades de hoje são resgates de dívidas antigas, promovendo a evolução no curso das vidas sucessivas. Esforça-te, pois, no autoaprimoramento e busca no Evangelho de Jesus os critérios de renovação íntima, na certeza de que a vida alicerçada no bem é a reencarnação de me lembrando. Que possamos, com esses pensamentos, refletir, aproveitar. Tem tanto ensinamento nas obras, que
que nos auxiliam a ter um despertar cada vez maior para a certeza exatamente de fazer o bem, de amar o próximo como a nós mesmos, para realmente conseguirmos amar ao Pai. É tanto ensinamento que uma vida é pequena para tudo que temos que ler e estudar. Então temos que ter muitas mesmo, para em cada uma delas podermos desenvolver nossos potenciais um a um. De sugestão ficam as seguintes obras: Livro dos Espíritos, capítulo 4, o Evangelho segundo o Espiritismo, também o capítulo 4, Problema do Ser, do Destino e da Dor, Parábolas e Ensinos de Jesus, a Gênese, Missionários da Luz, Otimismo, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Essas são algumas obras que poderemos estar estudando, lendo, aprofundando, trocando ideias. Um grande abraço a todos. Vamos fazer nossa prece de encerramento usando a prece de Cáritas, Espírito que ricamente tem contribuído com todos nós. Vamos elevando neste instante o nosso pensamento e recebendo da equipe espiritual toda a ajuda necessária para a nossa saúde física, mental e espiritual. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que a vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. O só coração, o só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, de braços abertos nós vos esperaremos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade e a humildade, que fará de nossas almas um espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco. Gratidão pela oportunidade que foi dada. Que possamos, de alguma maneira, ter sensibilizado sobre a importância de estudarmos cada vez mais sobre um tema que é diretamente ligado a cada um de nós e nos mostra a importância de fazer o bem sem ver a quem e, principalmente, lembrarmos amor acima de tudo. Um beijo no coração. Até a próxima.